Bom dia a todos, todo mundo revigorado. Hoje nós vamos terminar essa parte da palavra. E não se esqueçam, vocês têm que sair daqui com um projeto de leitura transformadora da palavra de Deus. Muito bem, hoje nós vamos entrar no método. Por que é necessário o método? Porque nem sempre você vai conseguir aprender o sentido da palavra pela arte. Qual é a diferença entre a arte de ler e o método de ler? É porque a arte de ler tanto faz um jovem, um adolescente, como uma pessoa idosa lê o texto, é a mesma coisa. É o uso do recurso que todos têm de ler. Se é alfabetizado, se comunica e consegue entender as coisas, tanto faz, a idade não importa. Então vão chegar ao mesmo entendimento. O método é quando você tem que parar de andar linearmente, você vai lendo linearmente e entendendo. Está entendendo a história de Abraão, de Sara, Agar, mas aí surge palavras diferentes, surge costumes diferentes, cultura diferente, e aí você não entende porque a sua cultura é diferente, os costumes é diferente. Então é necessário dar uma parada, deixar de caminhar linearmente, e agora parou a arte, e agora exige o método. Eu preciso descer, então parou em amplitude e vai começar a profundidade, tá certo? Então vou dar um exemplo para os irmãos do que é que eu estou falando. Nós temos 4 tipos de leitura dentro do método de estudo da palavra de Deus. Nós temos a leitura histórica estrutural ou linear. Por exemplo, se eu quiser fazer uma leitura linear sobre a história do dilúvio, eu vou entender perfeitamente, porque os elementos culturais, históricos que estão lá vão ser praticamente os mesmos que eu conheço. Mas na hora que o autor disser assim, e eis que, deixa eu encontrar aqui o texto, e eis que as portas do grande abismo se abriu, aí você não vai entender, certo? Aí não vai entender. Por quê? Exatamente porque a palavra abismo é para o mar, na cultura deles. O grande abismo é o mar. Isso se descobre por outras passagens, né, que a própria Bíblia dispõe sobre o assunto. Então, quando eu encontro essa palavra que as águas vieram o grande abismo se abriu, a impressão que nós temos é que houve uma abertura no mar, um rompimento em que saiu água de lá. Então, essa é a descrição da Bíblia. Aí eu começo a entender que o dilúvio não foi só chuva. Houve um rompimento, né, da crosta, hoje a gente entende assim. E aí, uma água saiu de lá. Então, de uma maneira muito simples. Mas se você for ler a história da criação, você vai entender menos. Porque a história da criação, ela não tem os termos que nós conhecemos hoje, como atmosfera, né? Esses termos são da nossa época, já são termos científicos. Mas o texto usa, por exemplo, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Você não tem como entender isso. Não tem como entender isso. Então, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Eu fiz
um estudo sobre esse assunto durante muito tempo e eu fiz uns slides com... meu filho me ajudou a fazer uma animação, sabe? Mostrando, quando Deus dá a ordem, apareça a porção seca, o que é que acontece? Separem-se águas e águas, o que é que acontece? Mas para isso eu tive que ler, tive que comprar um livro em inglês do fundador do criacionismo, Dr. Henry Morris. Ele faz a descrição exata, científica de como as coisas aconteceram. E isso tornou-se o padrão de interpretação dos cristãos. O que aconteceu é isso aí, ó. Até as explicações que os evolucionistas não têm, os criacionistas têm. Por exemplo, de onde vêm os cometas? Nenhum evolucionista explica isso, mas os criacionistas explicam. O cometa é um bloco de gelo gigante que fica rodando no espaço. De onde vem essa água congelada? Exatamente do ano do dilúvio. A crosta terrestre se rompe, há uma pressão tão absurda que a água é jogada para cima de tal maneira que ela cai na atmosfera. Então, isso são... será que isso é possível? É possível, meus irmãos, coisas maiores ainda. Estão aí os cientistas com as teorias inacreditáveis, as coisas tão absurdas que isso, perto do que eles propõem, é nada. Pois é. Enquanto estão tentando encontrar água em Marte, não, a gente tem que provar que aqui tinha água. Rapaz, tem tanta água na Terra, qual é mais fácil entender? Que a água foi daqui para lá. Não, tem que vir de lá para cá, onde não tem água. Como é que pode isso, né? Olha que loucura. Não é mais interessante, não é mais científico entender que se tem alguma marca de água em Marte, a água foi daqui para lá? Não, eles têm que dizer que de lá para cá, entendeu? Que cá foi onde se deu a criação de tudo, como a Bíblia diz. Muito bem, então, quando eu preciso entender essas coisas, então eu preciso do método. Então, o método me faz procurar mais recursos para entender o texto. Por quê? A época, a idade é muito antiga, muito remota. A cultura é diferente. O mundo pré-diluviano é diferente do mundo moderno e do mundo pós-diluviano. Os animais, a vegetação, tudo é diferente. A agricultura, a gente nem imagina como era uma agricultura no mundo pré-diluviano. A terra era estável no mundo pré-diluviano. Então, imagine ler o Gênesis 1 até o dilúvio com essa perspectiva em mente. Pois é, isso é o método. O método exige isso. Depois de entender o mundo pré-diluviano, até chegar em Noé e Abraão, eu tenho que ter uma perspectiva pré-diluviana das coisas, senão não vou entender. A mesma coisa é quando você vai ler 1 Coríntios. A igreja de Corinto é a igreja apostólica. Aí você dizer que o que acontece hoje aqui no mundo pentecostal é a mesma coisa que acontecia lá em Corinto, não tem condições. Se chama otimismo barato. Não é a mesma coisa. Até hoje ninguém sabe o que são as línguas, ninguém sabe o que era o dom de profecia e como era, ninguém sabe como Deus falava com esse povo, ninguém sabe isso, ninguém pode repetir e dizer que é verdade. Vocês podem fazer essa pesquisa, podem fazer esse teste, eu já fiz. Não precisa nem sair perguntando a um e a outro, não. Pegue de cada um pentecostal um livro dele, da igreja, ou na internet mesmo, o que é que cada pentecostal diz, o que é as línguas, o que são as línguas e para que serve. Você vai ver, se você pesquisar 8 pentecostais, você vai ter 8 afirmações diferentes. Eu fiz essa pesquisa. Se você perguntar
aos pentecostais e carismáticos, fizeram uma pesquisa com cada um, os líderes, né, os teólogos deles. Eu fiz nos livros, né? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Você vai descobrir que cada um tem um conceito diferente de profecia e eles praticam aquele conceito nas igrejas dele. Resultado, ninguém sabe o que é. Cada um inventou o que entendia ser. Aí você vai ler o livro de Palmer Robertson, o Cristo dos Profetas, aí você vai entender que o profeta é uma coisa totalmente distinta do que a gente ouve falar. Profeta não tem nada a ver com essa ideia moderna de profetismo que o Wayne Grudem iniciou lá nos Estados Unidos e que é pregado pelos grandes expositores da nossa igreja, né? Pelos grandes expositores aí, defendendo a teoria de Wayne Grudem, que é um batista reformado também. Ele escreve livro até com John Piper, né? Sobre o homem e mulher, no perfil reformado. Mas o Wayne Grudem, com relação ao dom de profecia, ele advoga profetismo moderno. E aí embarca nisso, aí os pentecostais gostaram, né? Então, meus irmãos, vamos deixar isso para lá e vamos entender agora o que é o método, tá certo? Por que eu preciso do método para ler a Bíblia? Vejam o que o John Piper, ele diz sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: enquanto leio, procuro entender como a passagem se relaciona com Jesus e se há frases, versículos ou seções que chamam minha atenção para a meditação ou estudo. Estou lendo, aí aparece a palavra abismo. O que é isso? Opa. Então, quando estudo e é apenas uma questão rápida, posso verificar referências cruzadas ou um comentário ou nota de uma Bíblia de estudo. Aí eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, aí eu encontro abismo. Aí eu venho aqui, abismo. Palavra para designar o mar, não sei o quê, não sei o quê. Vamos embora. Alguém gastou muitas horas de pesquisa para me mostrar isso aqui. Aí eu leio, entendi, vamos embora. Continuo a minha leitura. Se a questão for mais envolvente, quer dizer, não tem nada no rodapé, mas pense uma raiva que dá, é quando a gente encontra um versículo complicado, que procura o versículo na nota da Bíblia anotada, não está lá. Mas como é que não botaram esse versículo tão complicado aqui? Pois é, isso significa que esse versículo, ele é complicado de entender. Talvez por causa da língua, não tem a palavra em português, né? Então você vai ter que comprar um comentário. Uma coisa muito importante que os irmãos deveriam fazer é comprar comentários de Gênesis. Comentário de Gênesis. Então, esses livros muito antigos da Bíblia, eles trazem detalhes que se precisa pesquisar bem. E, às vezes, os próprios autores, nos comentários, não trazem ainda a informação necessária, porque quando eu fui estudar o texto de Jacó, da luta com Deus, algumas coisas, o comentário que eu escolhi, né, que adotei para estudar, ele trazia ênfases muito importantes na língua. Por exemplo, os encontros que Jacó teve com os anjos, não foi... Você pensa que o texto diz que... Vamos para lá, para eu não errar aqui. Gênesis 32. Olha, Gênesis 32, 1. Vejam aí que coisa interessante. Gênesis 32, 1. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. O que é que vocês imaginam aí? Olha a mente da gente para onde vai agora. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram
a encontrá-lo. Que coisa fantástica, não é? Rapaz, que beleza, ó. Jacó foi andando pelo caminho dele, se despediu do irmão, né? Então, aliás, do irmão não, Labão, despediu-se de Labão, seu sogro, e aí ele vai com a sua família, aí os anjos, ei, Jacó, que beleza, os anjos estão ali fazendo festa, tocando a trombeta e fazendo aquela festa com Jacó, não é? É nada, meus irmãos. Essa palavra aí está errada. Vamos ver se alguém tem uma outra Bíblia com outra versão. Alguém tem? 32:1. 32:1. Alguém tem? Tem aí NVI? Leia aí. Vieram ao encontro dele. Já melhorou. Quem diz isso? O aplicativo é? Ah, rapaz, você chegou quase no sentido da coisa. Pois é, olha, agora ela deu uma pista aí. Pode ser no sentido hostil. Pois é, exatamente. O que aconteceu aqui não é que os anjos foram encontrá-lo, é que os anjos saíram ao encontro dele, ó, sabe? Foi de encontro. Então, aqui, os anjos não saíram para fazer festa com Jacó. Aqui, Jacó já está sendo atacado por anjos. Que coisa horrível, não é? Pois é. Mas, porque eu não sei, os anjos não o agarraram, não lutaram, não, isso ficou para depois. Mas na língua hebraica é exatamente isso. De onde foi que eu tirei essa ideia? Fui eu que inventei isso? Não. Lendo o comentário dizia que os encontros que Jacó teve com os anjos foram encontros hostis, por causa da palavra hebraica que está lá, a construção hebraica. É, exatamente. Rapaz, esse homem está com uma biblioteca, não preciso nem abrir nada aqui, é só perguntar a ele aí. Olha, ó, biblioteca online, né? Biblioteca online, vai me ajudando aí. Mesma coisa. Né? Pois é, a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Então, essa leitura aí, eu já usei o método. Olha aí, ele usou um método, usou um aplicativo. O comentário disse que não é um encontro favorável, isso aqui é uma ameaça. Alguma coisa aconteceu, né? Os anjos talvez deram uma carreira em Jacó e, de alguma maneira, tentaram feri-lo, alguma coisa assim, mas não foi coisa boa, não. Mas o texto diz, e a versão Ara ainda é pior, olha só. E anjos de Deus lhes saíram a encontrá-lo. Jacó! Viu como é? A versão da NVI saiu ao encontro. Já dá uma melhorada, mas ainda não é o sentido real. Então, Jacó aqui ainda não tem nenhum motivo para anjo nenhum receber ele com festa. Não tem. Deus está perseguindo Jacó. Os anjos estão perseguindo. Agora, o narrador, ele não está focado em explicar isso aqui, não. Ele não está focado em explicar isso aqui, não. Se você quiser saber, você tem que aplicar um método. Qual foi o método que eu apliquei? Fui lá na língua, fui ver como era a construção e o verbo encontrá-lo é que é diferente, certo? É um verbo de combate, de hostilidade. Muito bem, então vamos voltar para cá. Isso foi só para ilustrar, ó. Então, e temos a leitura devocional meditacional, leitura teológica, leitura exegética. Vamos ver agora cada uma dessa, o que é cada uma dessas. Vamos lá. Bom, a leitura histórica estrutural é porque é o seguinte, eu estou lendo a história. Vamos dizer assim, a narrativa, né? Gênesis, a história. Os 3 primeiros livros narrativos, né? Então,
É fácil entender uma história se ela tiver os mesmos elementos que eu conheço, na minha cultura, na minha língua. E estrutural é no sentido linear. Do jeito que ela vai, eu vou lendo, acompanhando, sem precisar de relacionar com coisas antes e depois, entendeu? Então é a leitura mais simples. Olha aí. Entendendo o sentido a partir da experiência de vida e do cotidiano sociocultural do leitor. Então, uma pessoa como minha mãe, que não era uma pessoa de cultura, minha mãe era alfabetizada, né? Sabia ler, escrever, mas ela conhecia pouco. Até mesmo conhecer pouco, o mundo influencia, certo? Então, ela tem uma experiência de vida. Essa experiência de vida vai ajudá-la a compreender parte da história. Mas se tiver os elementos que ela conhece, vai dar certo, ela vai entender. Exemplo, Salmo 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ninguém tem dificuldade com isso, tem? Todos sabem o que é uma árvore plantada junto à corrente de água, né? Uma coisa simples, né? Você pode até nunca ter visto, mas você imagina que a árvore precisa de água, né? No seu tempo dá seu fruto, a gente sabe, né, que manga é em dezembro, janeiro, caju, a gente sabe, tudo dá no seu tempo. Agora, hoje em dia já se mudou muita coisa, né? Você compra manga qualquer época do ano no supermercado, né? Tudo está mudado, tudo é transgênico, tudo já foi forçado, né, a produzir comida fora do tempo. Bom, mas não tem nada demais aí que... Agora vejam bem, se um maranhense ou um piauiense lê esse texto, ele pode conceber essa imagem aí. Levanta aí, passa aí, pastor. Olha aí, ó. A árvore plantada junto a correntes de água. O maranhense pode pensar que é um buritizeiro. Essa palmeira aí, ela dá um fruto chamado buriti, né? Que tem um doce de buriti. Pernambuco tem, não tem? Doce de buriti. Lá na Paraíba tem, todo canto já tem, né? Buritizeiro, só dá dentro d'água. Mas e o nordestino que mora no Curimataú? Olha aí, ó, a árvore plantada junto a correntes de água. Cadê a água? Cadê a água no Curimataú, no Cariri, no Agreste, no Sertão? Cadê a água? Não tem. Olha aí o que é que o sertanejo pode entender. Uma árvore que não cai as folhas, o fruto é uma árvore estável. Entendeu? Está aí, ó, tudo seco ao redor, mas está aí o juazeiro, bem verdinho, né? Vamos ver a próxima. Então, esses elementos que eu tenho na mente, eu posso entender. O texto é simples, né? Leitura devocional ou meditacional. Ler linearmente, procurando novas visões, confirmações da experiência de vida, promessas, consolo, conforto, edificação e meditação. A Bíblia tem livros, por exemplo, os Salmos. Os Salmos, eles são suspiros da alma. Quando você está com a sua comunhão, vamos dizer assim, bloqueada, você está sem comunhão com Deus, você cometeu um pecado, cometeu um pecado, não, né? A gente comete pecado toda hora, né? Mas você cometeu um grande desagrado a Deus, e aí você vai para o Salmo 51. Você vai se sentir exatamente como Davi se sentiu. Então, as situações dos salmistas que estavam sendo ameaçados de morte, perseguidos, aguardando uma sentença de morte, né? Doentes. Então, os salmos falam de toda a experiência humana. Então, esse livro, o livro dos salmos, já é um livro mais fácil de entender, porque fala do que você do que você sente, do que você pensa, é a mesma coisa. Quer dizer que o homem
de há 5.000 anos atrás é igualzinho a nós, né? Então, os livros históricos triunfalistas é um exemplo daqueles que vão olhar para esse texto e fazer uma leitura meditando em como é que os servos de Deus venceram batalhas ou perderam. É fácil entender isso, né? Os que perderam desobedeceram. Os que venceram porque Deus, eles estavam sob a promessa de Deus, eles obedeceram a Deus, né? Então, há muitas lições a ser tiradas daí. Provérbios, 1 e 2 Pedro. 1 e 2 Pedro são duas cartas. Tiago também são duas cartas muito fáceis de serem entendidas. Não tem tanta... são práticas, né? São cartas práticas para a igreja que você pode meditar sem precisar parar para se aprofundar. Vamos ver agora a segunda leitura. Sim, volte lá, por favor. Olhem, ler linearmente procurando o quê? Novas visões, quer dizer, eu tenho que ler a Bíblia consciente de que ela é um tesouro de verdades. Então, estou na perspectiva de encontrar, tá certo? Encontrar o quê? Conhecimento sobre Deus, sobre Cristo, sobre o homem, sobre o pecado. Confirmações da experiência de vida. Ora, o que você lê no Salmo 1, se você ligar televisão ou na própria internet aí, os noticiários, você vai ver o que acontece no mundo é o Salmo 1. É crimes, é desordem, é tudo que o ímpio faz. Confirma a experiência que você conhece. Consolo, conforto, edificação e meditação. Esse aí já você é preciso ter fé. Os que leem a palavra, diziam os reformados, né? Você tem que ler a palavra com fé. O que é isso? Você tem que ler a palavra crendo que ela é a verdade. Tudo que ela disser é a verdade. Não pode ter dúvida. Mas não é bem assim não é tão radical assim não, senhor. Não é assim que se lê a palavra, não. A palavra, ela é final, tá? Pronto, vamos para o terceiro tipo de leitura. É a leitura teológica. Essa leitura, ela é uma leitura léxico-histórica de partes da Bíblia que contém muitas palavras e construções semânticas de uso exclusivo de quem escreveu o texto. Ou seja, quem escreveu pertence a uma época em que só se escreve daquele jeito, que não é a nossa época. Quem escreveu numa língua que a sintaxe é diferente da nossa, a gramática é diferente da nossa, né? Então, há todos os elementos ali que, de alguma maneira, dá uma intensidade ou um sentido diferente. E, às vezes, nós não temos na nossa língua. Nós não temos esse recurso na nossa língua. Principalmente os verbos da língua hebraica e da língua grega, que não tem no português, na língua portuguesa, seus correspondentes. Entendeu? Bom, então, por exemplo, Romanos 3, o sentido do capítulo só pode ser alcançado pelo significado de um conjunto de palavras que tinham um significado exclusivo para Paulo. Romanos 3, você vai encontrar palavras como lei, justiça, lei de Deus, justiça, o judeu, o grego, e por aí vai. Lá ele não explica, que Paulo está escrevendo para quem vai entender. Então, se é uma carta, ela é enviada para quem vai entendê-la, que é o homem do primeiro século de língua grega. O mundo fala grego naquela época. Hoje fala inglês, né? Mas naquela época o mundo falava o grego. Então, vejam as palavras. Olha,
Fé, lei, justificação, graça, perdão, propiciação, redenção, judeu, grego, circuncisão, oráculo, justiça, glória, ira de Deus, propiciação. Essas palavras o apóstolo Paulo usa em todas as suas cartas. A mesma palavra. A ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. A justiça de Deus, a justiça de Deus. A lei de Deus. E você não tem muita ideia do que é isso daí. Eu fiz essa pergunta numa sala de aula que eu estava dando aula de Novo Testamento, e aí eu perguntei aos meus alunos o que é que significa justiça de Deus. Ninguém sabia o que era. Outra oportunidade, falei um bom tempo sobre lei de Deus, e quando passei um bom tempo falando sobre lei de Deus, quando terminei de falar, um aluno disse: professor, o que é que o senhor quer dizer com lei de Deus? Pronto, aí a sala todinha desmoronou. Professor, eu também entendi, eu também entendi, eu também... Pronto. Eita, agora vou ter que ir lá para Gênesis, lá para a tentação, lá para a queda de Adão, para se entender o que é a lei de Deus. Pois é, a lei de Deus é o caráter de Deus que Adão deveria se ajustar a esse caráter, mas aí caiu. E aí ficou essa dívida, porque o homem não conseguiu chegar onde Deus queria. E aí vem toda uma história do que é a lei de Deus. Aí tem Cristo envolvido é o segundo Adão, porque ele vai exatamente pagar o que a lei exige. Aí quando eu digo o que a lei exige, o que é que a lei exige? É porque Deus tem que ser satisfeito naquilo que é o seu caráter. Então vocês vejam que é uma coisa teológica que tem que começar lá do início, senão não entende. Agora imaginem a gente evangelizar, dizendo às pessoas: Jesus te salva. A pessoa vai perguntar: de quê? Do pecado. E o que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é o caráter dele. E o que é que eu tenho a ver com o caráter dele? Não tem jeito, tem que ir lá para o início para mostrar para o pecador o que significa salvação. Deus tem que ser satisfeito na sua lei. Mas não era somente Deus destruir Adão e começar de novo uma criação, né? Mas não é assim, não. Não é de jeito nenhum. Se fosse assim, ele não seria Deus. Aí você vai tendo a imagem não, né? Mas o pensamento, a ideia de quão grande é a santidade de Deus, infinita. Pois é. Se ela foi afrontada, tem que se pagar o preço. Ela exige que o preço seja pago. Por isso que existe a Trindade nas religiões. Tem uma palavra em teologia que a gente sempre usa. Os que só acreditam numa pessoa só, não tem Trindade. Como é que chama? Como? Unicista, mas não é essa palavra não, é por aí. Então, essas religiões, como Testemunho de Jeová, eles são o quê? Tem uma palavrinha aí. São monarquianos, monarquia, só um. Essas religiões monarquianas, Testemunho de Jeová, islamismo, muçulmanos, espiritismo, onde não há o Filho como Deus, não há salvação. Sabe por quê? Porque Deus precisa ser o juiz e ele precisa ser o salvador. Como é que ele vai fazer isso só? Não tem condições. Na Trindade, ele é o juiz, ele tem que ser satisfeito. Mas aí ele atribui ao Filho para satisfazer a sua lei, naquilo em que ele foi ferido, a sua santidade foi
agredida, então o filho vai satisfazer. Exatamente. Deus é o juiz e o justificador. Aí, como Paulo diz lá, juiz e justificador. Numa só pessoa, a não ser que seja três, mas numa só pessoa não dá. Então, se você perguntar para um muçulmano, para um testemunho de Jeová, como é que uma pessoa se salva no sistema de religião de vocês? Eles não sabem. E quando eles explicarem, não faz sentido. Que é impossível os monarquianos, né, eles defenderem que o Deus que estava no céu se encarnou e veio para a terra. Na terra ele se humilhou e pode isso? Como é? Existe isso na Bíblia? De jeito nenhum. Então, essas religiões monarquianas não há como haver salvação pela graça. O que é que eles propõem? Salvação por obra. Entendeu? Não pode haver a expiação vicária. Não há, nessa perspectiva, Deus não exige um preço à altura dele. Por quê? Porque são monarquianos. Quem vai pagar a altura dele? Ele mesmo? Não tem sentido. A mesma coisa que você dá um presente de aniversário a você mesmo. Uma vez uma irmã comprou um violão, disse: irmão, que violão bonito. Ela disse: é porque é o seguinte, todo meu aniversário eu dou um presente a mim mesmo. Uma coisa chata. Você dá um presente a você mesmo é uma coisa esquisita, né? Pois é, a salvação dos monarquianos é esse. Deus, imagine, Deus foi afrontado. Adão peca contra ele, a sua santidade foi afrontada, só que ele é perfeito, ele não admite isso. Vai ter que morrer, vai ter que pagar o preço. Quem é que vai pagar o preço? Ele mesmo? Uma coisa, você entendeu? Eu mesmo vou pagar o preço. O filho. Só faz sentido se o filho pagar o preço. Alguém vai pagar o preço por ele, que é Deus, mas é o filho. Bom, isso para você entender, justo, ele é o justo e o justificador, estava explicando isso aí, Deus conseguir condenar que nós somos pecadores, condenados e justificados. Como é que Deus consegue fazer isso, né? Por causa da Trindade. Nós fomos condenados, pagamos o preço e fomos justificados. Mas por quê? Existe a Trindade. Deus resolveu o problema da sua santidade infinita na pessoa do Filho. E os muçulmanos, como é que ficam nessa história? Pois é, não dá certo lá. E as testemunhas de Jeová? Pois é, as obras, o que é que eles fizeram? Eles baixaram a santidade de Deus ao nível do homem. Exatamente. Aí não dá certo com Deus que se revela aqui. Não dá certo. Bom, então, a leitura teológica requer o seguinte: quando eu ler Romanos, Lutero, Agostinho, John Wesley, esses homens têm uma história de conversão lendo a Epístola aos Romanos. E se os evangelhos fossem esquecidos ou perdidos, se tivesse só a Epístola aos Romanos, nós conheceríamos a Cristo do mesmo jeito. Porque a Epístola aos Romanos é o Evangelho explicado. Só que quando você abre a Epístola aos Romanos, ela não é fácil de entender. Todos sabem disso. A Epístola aos Romanos não é fácil de se entender. É necessário um estudo teológico. Então, como nós vemos falando desde domingo, a revelação de Deus, ela tem várias texturas. Então, ela tem texturas complexas. Romanos é uma delas. Texturas complexas. Mas
possível de entender. E aí a gente vai ter que usar o método, a leitura teológica. Então, além de palavras, tem as construções semânticas. Ira de Deus, lei das obras, lei da fé, justiça de Deus, mediante a fé, obras da lei, manifestação da justiça, justo, justificador. Tudo isso é teológico, que se requer um estudo mais profundo e detalhado da palavra de Deus. Vamos ver o próximo. A quarta leitura é a leitura exegética. Vocês lembram que ontem eu falei de o filho explica ao pai, então essa palavra exegese, engraçado que no curso de letras, né, quando eu me formei, eu fiz um estudo, meu TCC foi sobre a língua tupi, né? Eu fiz um estudo dos nomes das cidades da Paraíba, os nomes das cidades que são em tupi, certo? Então, deram cerca de uns 35 a 40 nomes, eu não me lembro bem. E aí eu fiz o estudo de cada nome desse, cada palavra dessa em tupi, né? Comprei livros, os dicionários antigos ainda encontrei aí nos sebos, né, por São Paulo e tal, e comprei um monte de livros. A professora disse, não compre não gaste dinheiro com isso não, meu filho. Aí eu comprei. Então, fazendo essas pesquisas, eu cheguei a descobrir araruna, né? Um pássaro preto. Que mais? Paraíba, Rio Ruim. Por que Rio Ruim? Aí foi que deu trabalho. Bom, que é Rio Ruim no tupi, tá certo. A gente vai lá no dicionário, tem um dicionáriozão grande assim que eu comprei, mas Rio Ruim, por que Rio Ruim? Aí eu fui atrás disso aí. Aí fui procurar mapas antigos da Paraíba, em trabalhos aí de gente lá de Portugal que escreveu sobre a Paraíba. E aí entendi por que se chama Paraíba. Porque quando os descobridores, né, os navegadores vieram para Paraíba, a entrada para o local que eles achavam melhor de entrar, e onde fizeram todo o comércio de João Pessoa ali, né? Era um local muito perigoso. Era a boca do rio, o rio Paraíba, e tinha umas pedras ali que só passava ali quem soubesse. Quem não soubesse, estraçalhava a embarcação naquelas pedras lá. Em 1930, tiveram que explodir aquelas pedras, tirar aquilo dali, para construir o porto. Mas o que se dizia na navegação era, cuidado que o rio é ruim. E ficou isso. Então essa história isso aí se chama exegese. Então o que eu acabei de falar aqui é uma exegese. Eu pego a palavra, vejo o que é que ela significa e vou ver por que ela significa aquilo. Então ela tem uma história, certo? Ela tem uma história, e assim são todas as cidades da Paraíba, de Pernambuco também, porque eu não estudei o lado de Pernambuco, só a da Paraíba já me deu um trabalho maior do mundo. Mas todo o país tem isso aí, por causa do início, né, da história do Brasil. Agora, quando eu vou fazer isso na Bíblia, também ocorre esse fenômeno. Tem coisas que a gente não entende porque não temos em português a mesma palavra que traduz aquela, certo? Aí vejam bem, um exemplo disso é o Salmo 1. Se vocês abrirem as suas Bíblias no Salmo 1, nós temos palavras simples, né? Temos aqui palavras simples. Rapaz, já é 11 horas, olha. Mas como passa o tempo. Já tem os grupos, né? Não sei mais nem onde é Salmo. Onde é, meus irmãos? Sabe o que é isso? Preocupação. Tempo passando, eu já estou preocupado aqui. Olhem. Né? Nada, não. Hoje é feriado. Ninguém vai pegar ônibus, ninguém vai trabalhar, ninguém vai para canto nenhum.
Não é não? O almoço já está ali, só quem vai comer é a gente, não tem mais ninguém. E nós estamos aqui, não é não? Bom, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só esse versículo aí, olha. Eu tenho 3 palavras interessantes aqui. O homem, aí tenho ímpios, pecadores, escarnecedores. Ímpios, pecadores, escarnecedores. Na língua portuguesa, se você colocar a palavra pecador, vai aparecer ímpio, vai aparecer escarnecedor, vai aparecer um pelo outro, né? Mas nas línguas antigas, essas palavras, elas são usadas direitinho, cada uma tem um significado diferente. Então vejam bem essa análise aqui, olha. O Salmo 1 possui uma estrutura de ascendência semântica para configurar 3 ações e 3 resultados. Na língua portuguesa, isso aqui não é respeitado, não. Traduziram porque não tem como fazer isso na língua portuguesa. Só no hebraico mesmo, a língua antiga, né? Então, ó, tem o Rechaim, que é o homem imoral. É esse pecador aí, ó. Aliás, o ímpio, né? O Rechaim é o ímpio, na Ara. O Hataim é o pecador, na Ara. E o Letzim são os escarnecedores. Vejam bem, esse ímpio aí, o Rechaim, é diferente do Hataim, do pecador. Por quê? Esse pecador é o criminoso. O primeiro é o homem imoral. Ele é aquele que traça, é aquele que pensa, é aquele que diz, é aquele que influencia, só que ele não comete o crime, certo? Ele lhe influencia para o mal, você pratica o mal, ele é o culpado. Vamos dizer assim, que ele é o autor, não, como é que diz? O planejador, né? O cabeça, é aquele que planejou a morte, fulano. A lei prende, né? A mulher planejou a morte do marido e pagou a... Então, a mulher é o Rechaim aí, ó, o ímpio. É o mentor, exatamente. É o mentor. Aí, o indivíduo... Porque é o seguinte, essa ascendência semântica é assim. O indivíduo ele ouve o imoral, ele ouve o conselho. Aí ele vai e pratica, aí ele se torna o criminoso. Ele se torna criminoso porque praticou. Depois, o grau de maldade dele vai aumentando mais ainda. Por quê? Por praticar o crime, ele se torna zombador da justiça. Esse escarnecedor aí é o seguinte, o indivíduo é o que acontece todo dia. Isso aí é o cotidiano do Brasil hoje, da violência no Brasil. O indivíduo não ouve pai nem mãe, ouve os conselhos dos amigos, rapaz, vamos, estou ganhando muito dinheiro nisso aqui e tal, e entra naquele sistema de tráfico, de assalto, de crimes, e aí vai e pratica. Ouviu, praticou, encheu o bolso de dinheiro, aí ele volta e se junta com os amigos para zombar da justiça. Aí chama a quem ele assaltou de quê? De otário. É o zombador da justiça. Ele zomba da polícia, ele zomba da justiça, ele é escarnecedor da lei. Esse aqui é o pior estágio que tem, sabe por quê? Ele vai chegar no fim. O fim dele é chegar a ser escarnecedor. Por quê? Porque ele imagina que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito. Ele se torna o quê? Uniformitariano, né? Não, vai dar tudo certo, a minha vida agora vai melhorar. Aqui para frente eu vou ficar milionário, vou ficar rico. Aí ele vai fazer um assalto, aí tem um armado lá e mata ele.
Esse é pior, porque quando ele chega a escarnecer, a zombar da justiça, é porque ele está seguro de que fez um bom negócio, de que a carreira que ele está seguindo é boa. Aí ele está enganado pelo diabo e aí ele morre. Não sabia que era assim, ó. Tá vendo? Rapaz, você vê isso todo dia em YouTube, em Instagram, em Facebook, você vê na televisão, você vê no noticiário. O indivíduo estava muito bem. Já viram quando pegam essas pessoas e eles morrem? Está lá uma mansão, tá cheio de dinheiro. É interessante, né? Que esse pessoal é tão enganado que esse pessoal vai para desfile de carnaval. Polícia Federal pegou vendo o desfile de carnaval, outro assistindo o jogo, ó, lá no campo, lá assistindo o jogo. Um para shopping, eles matam gente todo dia e querem ter vida normal. Olha que engano que o diabo coloca na cabeça desse povo. Pois é, a destruição deles é quando eles chegam no estágio que eles zombam da lei de Deus. Pois é, isso daí é um estudo exegético. É a ascendência do mal. Primeiro ouve, depois pratica e depois se assegura, descansa no pecado. E aí é onde chega a destruição dele. Então isso aqui, irmãos, não dá para a gente fazer pela leitura comum do dia a dia, tá certo? Veja se tem mais alguma coisa dessa parte. Eu já expliquei tudinho aí. Os efeitos da leitura transformadora. Vamos trabalhar, que ainda tem grupos a apresentar, não é isso? Bom, irmãos, vamos agora encerrar o nosso estudo da leitura transformadora, e agora a gente vai entrar na parte dos efeitos dessa leitura. Por que ela é transformadora? Vejam só. Primeiro passo para a leitura bíblica transformadora, como diz John Piper, é a palavra no coração. Eu preciso ter uma visão da palavra de Deus diferente de outros livros, de outra leitura. Preciso considerar a palavra de Deus algo de valor altíssimo, né? É a palavra de Deus. Deus fala comigo por ela. Então, como diz John Piper, uma vida piedosa e vivida a partir de um coração maravilhado pela graça. Essa é a condição de nós termos uma leitura transformadora. Temos que ler a Bíblia para ficarmos fascinados com Deus, com Cristo, com a cruz, com a graça e com o Evangelho. Como é que a gente pode ficar fascinados com Deus, maravilhados pela graça? O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. E Moisés pediu a Deus para ver a sua glória, né? Ele estava conhecendo tanto de Deus que ele queria ver a glória de Deus. Mas como é que nós vamos ter um coração maravilhado com a glória de Deus se nós não conhecemos praticamente nada sobre Deus? Vai ser impossível, né? Você vai olhar para a natureza, não vai ver nada além de quê? De folha, de mato, Você olha para si mesmo, você olha para a vida, você não entende nada, não. Então a Bíblia é uma coisa, é um livro enfadonho. Mas se você olhar para o universo, os céus proclamam a glória de Deus, você vai encontrar a glória de Deus lá. Quem não conhece a Deus, olha para o universo e diz, mas para que tanta estrela? E isso ele olhando lá no meio do sertão, numa mata aqui, olhando para o céu, aquele céu estrelado, muita estrela, muita. E se ele souber o tamanho de uma estrela dessa, de cada um pontinho de luz desse, sabe como é o tamanho disso? É uma coisa absurda. Aí a noção de Deus vai ficando maior, sabe? E se ele tiver recursos hoje para saber a distância entre uma estrela e outra?
A estrela mais próxima da gente tem 3 anos-luz. Está bem pertinho aqui da gente, do Sol. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A Lua está a 400 mil quilômetros da Terra. Está perto, né? 400 mil quilômetros é logo ali. Pois é, leva 3 dias para chegar lá de foguete. Mas aquele conjunto de estrelas chamada Alfa e B Centauri, que é mais perto da gente, 3 anos-luz para chegar lá. O que é que eu preciso para chegar lá? Eu preciso de uma nave que navegue à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. É pouca coisa? É pouca coisa? O irmão vai daqui para Caruaru na van dele lá, 100 por hora, leva quase 5 horas, né? 6 horas, né? Edinho lá na spin dele lá, chega, bota 120, chega 120 quilômetros, o outro 100 quilômetros. Agora imagine 300 mil quilômetros por hora, não, por segundo. Se eu construir essa nave de 300 mil quilômetros por segundo, levarei 3 anos viajando para chegar na estrela mais próxima da gente. Então, quando você olha para o céu, que vê uma estrelinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? Muita. Você tem que imaginar isso daí. Rapaz, o tamanho de Deus é uma coisa absurda. Pois é, e quem fez isso daí ainda é maior do que isso daí. Aí sua mente vai. Isso no cosmos, né? Agora vamos estudar o sistema de vida da Terra. A vida. Quantos fatores e qual a condição para se ter vida? A frase mais, vamos dizer assim, mais idiota que existe é dizer assim: onde há água, há vida. Não, senhor. Onde há vida, há água. A vida é mais complexa do que a água. Não é só dizer que onde tem água tem vida, não. Para um ser vivo viver naquela condição ali, existem 1001 fatores necessários. Então, quando você começa a estudar as condições em que Deus criou o homem e colocou na terra, tem os raios que nos protegem, tem uns que batem na terra que é para nascer o verde, mas é uma coisa absurda de complexa. Aí vem os ateus ou os evolucionistas são idiotizados. Por quê? Porque eles tentam enganar as mentes bobas, sem o conhecimento de Deus, com a ideia de transformar o que é altamente complexo em coisinha simples. Você não está vendo que esse sistema aí, simples desse jeito, isso não tem sentido isso aí. Pois é, tem tanta gente enganada, achando que descobriram o Brasil, tal, porque é evolucionista. É nada, eles regrediram terrivelmente a ignorância. É aquela coisa, né, que eu estava dizendo. O indivíduo achar que a água veio de Marte, que não tem só um risco que encontraram lá, um pingo d'água que apareceu numa parede lá, a água foi daqui para a Terra, por isso que a Terra tem água. Olha que loucura. É assim que o diabo faz. Então hoje, meus irmãos, nós temos os recursos que os nossos antepassados nem tiveram, e eles tiveram um outro tipo de contemplação do mundo e da criação. Então, quanto mais você conhece sobre Deus, sobre as suas obras, você vai tendo um respeito maior, uma veneração, seu coração vai ficando mais maravilhado. E aí, quando você entra na história da salvação, a complexidade que é se moldar o caráter de Deus, resolver o problema da santidade ferida dele, essa reconstrução, vamos dizer assim, né? Essa expiação vicária. Quando você vai entendendo isso,
as coisas vão, né, nos tornando mais assombrados, mais maravilhados, mais contemplativos da graça de Deus e o que Ele vai fazendo na história, se somos capazes de interpretar a história à luz da palavra de Deus. Então, o tipo de aplicação mais importante de se buscar ao encontrar a palavra de Deus é essa admiração. É preciso que tenhamos essa admiração por Deus. Os puritanos escreviam seus livros, seus tratados, seus folhetos de uma maneira apaixonados, né, pelo Evangelho, aquela admiração, aquele temor, aquele amor, né, aquela contemplação que eles tinham de Deus, é devido a essa visão que eles têm de Deus. Então nós temos que gravar as Escrituras na nossa alma, e é assim que tem que ser. Você tem que também orar para que Deus desperte as suas afeições. A Bíblia não é para ser lida somente para ser entendida, não. Ela tem que moldar também as nossas afeições. Eu preciso sentir, né, o temor, a veneração, a admiração. Aí, na época que eu comecei a estudar a criação, eu comprei uns livros lá nos Estados Unidos, pelo correio, né? E veio um livretinho assim. Mas já tinha lido tanta coisa sobre isso, né? E aí veio umas fotos mostrando como era o mundo pré-diluviano, só uma foto assim da Terra, assim, vamos dizer, o Éden. Como era o mundo e como era depois do dilúvio. E naquela época eu olhava para esse folheto assim, sentia saudade do mundo pré-diluviano, dizendo assim, meu Deus, por que eu não nasci nesse mundo pré-diluviano? Que saudades, os dinossauros, os bacilossauros, as samambaias gigantes, as florestas densas, a idade, né, por causa da pressão atmosférica que era diferente, a vida era mais prolongada, né? Que saudade desse mundo, ó. Pois é, a gente vai devagarzinho crescendo, quando vamos entendendo, essas coisas vão ficando na nossa mente, vai despertando as nossas afeições. Então, John Piper diz que isso é trazer a Bíblia para o seu coração. Trazer a Bíblia para o seu coração é ler com todas, tendo as afeições dirigidas para aquilo ali. É sentir aquilo ali. Então, na verdade, isso é uma maneira da meditação na leitura. Vocês leiam a palavra de Deus diariamente. Se tiver alguma dificuldade, anotem para pesquisar depois, mas continuem lendo, certo? Então, ao sermos renovadamente cativados pela grandeza do nosso Deus e seu Evangelho, nos tornamos o que contemplamos. Olha o que Paulo disse. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Aí agora a gente vai acender o que é que acontece conosco quando a palavra de Deus atinge, né, essa dimensão na nossa mente. A glória de Deus agora vai sendo contemplada. O que Moisés queria ver, ó, agora a gente vê. Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Calvino diz uma coisa tão interessante, ele disse que qualquer criança, esse menininho aqui, tem quantos anos? 9? É o teu, né? Como é o nome dele? Pedro. Pedro tem 9 anos. Se frequenta a igreja do pastor Edinho, o que Pedro sabe de Deus, Moisés não sabia. Como é que pode isso, né? Não, mas Moisés falava com Deus, mas Deus não revelou tudo a Moisés, não. Não revelou tudo a Moisés, não.
Moisés pediu para ver a glória de Deus. Mas Pedro sabe. Leu o apóstolo Paulo, ouviu o sermão sobre Romanos. Por exemplo, Moisés não entendeu como foi a salvação vicária com Jesus Cristo. Ele não sabia disso. Ele não sabia. Então, se ele sabe sobre Cristo, ele sabe mais do que Moisés. Pensou, maior profeta. Não fui eu que inventei isso não, viu? Isso é as elucubrações de João Calvino. Qualquer crente que participa de uma classe bíblica sabe mais do que os profetas do Antigo Testamento. Isso significa que a glória de Deus está aí. O apóstolo Paulo disse, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, assim, mas estou vendo a mim mesmo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, olha o que vai acontecer conosco. Primeiro, vamos alcançar a mente de Cristo pela palavra. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que é o nosso lema, né? Então, a junção de meditação com memorização nos ajuda a obedecer ao comando de Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto. Isso nos prepara para o dia conferindo coisas espirituais com espirituais. É assim que vai funcionar a mente de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Então, à medida que não apenas lemos e estudamos as Escrituras, mas as entendemos e então meditamos e memorizamos, cada vez mais temos a mente de Cristo. Agora, irmãos, essa mente de Cristo é permanente. A mente é quando você tem tudo aquilo da mente, está ali. Ter a mente de Cristo é pensar como Ele. O nosso pensamento descansa? Não. Nosso pensamento não descansa. Só à noite, quando estamos desligados, né? Ou anestesiados, né? Mas, durante o dia, nossa mente trabalha o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A mente de Cristo em nós é assim. É olhar para ao nosso redor, tudo que fazemos, tudo aquilo que desejamos, tudo que falamos, tudo que sentimos, tem que ter a mente de Cristo. Ou seja, o que Jesus pensa, o que Deus pensa. Então, não podemos conhecer a mente de Deus completamente, mas podemos fazer um progresso real em graus. E há poucas maneiras de imprimir a mente de Deus em nossa mente, como a memorização, com meditação do que foi dito claramente nas Escrituras. Você ouve, Jesus nos alertou para isso, né? Você ouve o sermão, mas se depois do sermão você vai para a frente da igreja conversar sobre futebol, acabou-se. Não é para isso. Nós temos que, depois do sermão, ficar pensando naquilo, certo? Isso acontece muito quando a gente prega em igrejas reformadas. Depois da pregação, os irmãos ficam ali sentadinhos, parados, assim, Outros ficam assim, mas ninguém vai conversar sobre novela, futebol, só lixo. Então, é necessário que o que foi ouvido seja primeiro memorizado e a meditação. Você tem que meditar naquilo. Bom, segundo efeito da palavra de Deus, agora nós estamos crescendo. Está lendo a palavra, você tem que crescer diariamente. Paulo diz assim, em Romanos 12:2, para sermos transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Olha que coisa interessante. Pega agora a sua caneta e marque as palavrinhas que eu vou pedir a você para marcar. Primeiro, Romanos 12:2. Vejam bem. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui o título é discernir a vontade de Deus.
Me diga uma coisa, por que é que os movimentos, esses movimentos pentecostais de dizer o profetismo, de revelar, né, revelar o futuro, de dizer o que vai acontecer, esses movimentos enchem as igrejas, porque cada um quer saber o que vai acontecer consigo. Mas vejam qual é o caminho que Paulo aponta para a gente saber a vontade de Deus. Eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. A gente ouve tanto isso, não é? Meu Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a vida desse menino, dessa menina? Paulo diz que só tem um caminho, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente renovada pela palavra. A mente renovada sabe qual é a vontade de Deus. Então, outro texto, Filipenses 1, 9 a 10. Para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que? Para provardes as coisas excelentes. Então, a mente, que é a mente de Cristo, sabe discernir as coisas excelentes das coisas reprováveis. O crente, de longe, ele sente o cheiro do mal. Não, isso aí de jeito nenhum. Agora vamos ver Colossenses 1, 9 e 10. Para que transbordeis de pleno conhecimento, Colossenses 1, 9 e 10. Está aí, tá? Baixa aí. 3, isso, exatamente. Olha os textos aí. Olha os textos aí. Para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Uma vez que nós somos regenerados por Deus para uma nova vida, o céu é o limite, conhecimento. Aquilo que eu disse no início dos nossos estudos, você hoje não pode ter o mesmo conhecimento de Deus que teve lá no início do discipulado. Não pode. Mas, irmãos, isso é uma constatação tão triste. A gente constata hoje nas igrejas pessoas já antigas na fé, conhecimento de Deus bem pequenininho, sabe de nada, não conhece nada sobre Deus, enquanto a palavra é um tesouro inesgotável de sabedoria, mas não lê a palavra. A gente vê isso pelo grau de interesse que as pessoas têm na pregação. São mórbidas, estão ali, não dão feedback, não tem o coração aberto para aquilo ali, não fez muita diferença, não tem novidade. Isso significa que ele não lê a palavra de Deus. Eles não conhecem a Bíblia. De vez em quando abre a Bíblia, quando abre na igreja, né? Então, sem a palavra de Deus, não haverá progresso no conhecimento de Deus. Se ler, você coloca o Espírito para trabalhar. Se pregar o Evangelho, não tem jeito. Abriu a igreja, ela vai crescer. Se for fiel na pregação, fiel a Deus, não tem jeito. Começou a pregar, botou o Espírito para trabalhar. A mesma coisa é na nossa vida. Então, em vez de ditar ações específicas, o apóstolo quer nos ver formados no tipo de pessoa capaz de provar o que é agradável ao Senhor. Agora vamos para terceiro. É o quarto, né? Aqui eu botei terceiro, mas é o quarto. Crescendo em direção à maturidade do varão perfeito. Olha aí, estamos ascendendo. A mente de Cristo, discernindo a vontade, chegando agora à maturidade de varão perfeito. E pode ser varão perfeito, certo? O apóstolo Paulo está dizendo. Então, olha o texto dele aí. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha aí, quanto mais unido pela doutrina, as pessoas dizem que o que nos une é o amor, né? Mas a concepção de amor aí está errada. A igreja só é unida pela palavra. A igreja só é unida pela doutrina, pela fé, tá certo? Então, os irmãos se amam, se amam, mas na hora de conversar sobre a Bíblia, cada um vai para um lado. Ninguém fica perto um do outro. Então, é a fé. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Então, você pode ser criança na fé, na palavra, no conhecimento de Deus, ou pode ser um varão perfeito, um adulto. Isso quem vai definir é o grau, o quanto você conhece de Deus. Se você é um varão perfeito, né? Pleno conhecimento do Filho de Deus. Paulo quer que nós tenhamos o pleno conhecimento, o conhecimento total de Cristo. A responsabilidade é grande e é muita coisa para se conhecer. É muita coisa para se conhecer. Então, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Pensou? O apóstolo diz que o caminho é esse. Não importa se nós vamos terminar aqui no meio, no fim, mas o caminho é esse, certo? É ascender a perfeita varonilidade na estatura, não é, de Cristo, na estatura da perfeição de Cristo. Para quê? Olha agora, muita gente acha que esse texto está falando da eternidade, mas não é não. Olha o que ele vai dizer agora. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os crentes têm que crescer na medida, até chegar à medida, né, da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o nosso objetivo com a palavra de Deus? Chegar à medida da estatura de Cristo. Então, você não pode ser contado entre os que não sabem de nada, porque não é esse o destino dos crentes. Então, por isso que quando a gente vai pregar em determinadas igrejas, o povo é mórbido. Pregação é cansativa, é um ritual, é chata, não tem novidade, não se aplica, entendeu? Ninguém está maravilhado com nada ali. O povo é triste, é desanimado com a palavra de Deus. Então, vamos agora terminar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, aqui a palavra de Cristo é a mensagem de Cristo. Não é primariamente a Escritura, mas o Evangelho. Então, em outras palavras, memorize a luz do Evangelho. Quando você memoriza um versículo do Evangelho e o mantém quente, você esconde em seu coração a expressão divinamente inspirada e inerrante. Tem histórias de jovens que foram para a guerra e lá no campo de batalha eles não pereceram espiritualmente, não se corromperam, porque tinham a palavra de Deus na mente, no coração. Então, meus irmãos, eu termino aqui dizendo exatamente isso. A leitura transformadora da palavra de Deus, ela envolve uma leitura que vai mudar o nosso coração, a nossa perspectiva, mas nós temos que orar, porque a Bíblia ele não é um livro, não é um conto, não é um romance, não é um livro de história. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro através do qual Deus fala ao seu coração. A leitura com meditação, a leitura com veneração, a leitura com paixão, a leitura maravilhada. Quem vai falar comigo é o Deus que criou tudo isso aqui. Pois é.
Então, quando você começa a ler a palavra, o Deus que está nessa palavra é um Deus muito grande. É o Criador de tudo isso aí. Então, não é qualquer coisa que eu estou lendo, mas é a palavra desse Deus. E um conselho que eu dou aos irmãos: olhem, comecem a ler. Não precisa correr para terminar. Eu tenho que terminar esse ano, não. Todos os dias leiam a palavra. Terminado de ler, leiam um capítulo, leiam 2. Se for o capítulo tiver muito cheio de histórias, leia só um. Mas, antes de ler, ore e peça a Deus que comece a transformar a sua vida em qualquer sentido que precisa ser transformado. Vocês vão ver que se vocês desafiarem a Deus para mudar a vida de vocês pela palavra, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Quando você começa a ler a palavra de Deus e você começa a meditar nessa palavra, muitas coisas vão acontecer, inclusive a vontade de continuar lendo. E quando parar de ler por alguma coisa, você sente que está perdendo alguma coisa. Então vai ser cativado o desejo pela palavra de Deus. Hoje você tem todo o recurso que você pode entender a palavra de Deus. Está ali com um celularzinho na mão, aquele celular é tradutor, aquele celular é biblioteca, é tanta coisa. Aí você coloca lá, Gênesis tal, Salmo tal. O que significa? Aí tem a IA, né? Tem um irmão aqui que está se dando muito bem, o nosso irmão Zaqueu. Ele está mandando para mim umas mensagens, né? Umas meditações, que ele descobriu que é capaz de fazer isso. Então, olha, apareceu uma dificuldade, coloca lá o que é que significa isso aqui. A IA vai consultar textos que um monte de gente escreveu. Cuidado para não cair em página de Testemunho de Jeová, de Mormon, de Espírita. Você vai lá ver o que é, tem um linkzinho lá, você vê o que é. Então, normalmente são textos de pastores, de escritores, de livros, certo? E isso ajuda muito. Aí, se você tiver uma certa dificuldade, pergunta para o pastor: pastor, isso aqui está certo mesmo? Por quê? Não foi o que Paulo disse lá em Efésios? Que Deus deu apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores. Para quê? Para que a igreja fosse edificada, né? Então tem aí, ó, esses dois aí. Pastor, me ajuda aqui. Estou lendo a Bíblia, preciso entender isso aqui. Aí, certo? Mas nós hoje temos muito mais recursos para acendermos, né? Para vermos aquilo que Moisés queria tanto ver, a glória de Deus, né? Paulo disse que agora é possível ver a glória de Deus. Está aí. Quem ainda não viu a glória de Deus, leia a palavra. Tá certo? E aqui, meus irmãos, termino a minha palavra. Isso daí é uma coisa ad infinitum, né? Se fosse para continuar, é tanta coisa para a gente ainda estudar. Mas fica aqui uma dica. Essas palestras minhas pela manhã são uma dica para que nós cresçamos, né, na direção disso aí que nós vimos. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Amém.